Saudações aos alunos da medicina, saudações aos alunos da enfermagem, aos docentes da Faculdade de Medicina de Marília. Estaremos discutindo, nesse momento, registro de informações em documentos oficiais e uso das redes sociais para a troca de informações. Estaremos debatendo esse tema em face da Constituição Federal do Brasil, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Ética Médica, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e outras leis determinantes para melhor entendimento das informações em documentos oficiais. Estaremos falando também do Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados, já vigentes no Brasil, sendo a última já vigente no Brasil desde setembro de 2019. Nesse ciclo pedagógico 1, a temática a ser discutida será registro de informações em documentos oficiais e uso das redes sociais para a troca de informações. O que é o direito digital? É a interação entre o direito e a tecnologia da informação. O surgimento de novas relações no século XXI. Abrange todas as áreas do direito: criminal, civil, empresarial, consumidor e direitos autorais. A internet. O que é a internet? É um sistema global de rede de computadores interligados por meio de um conjunto próprio de protocolos, o Internet Protocol Suite e o seu IP. A internet surgiu nos Estados Unidos, à época da Guerra Fria. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa surgiu em 1958. Como agência de projetos de pesquisa avançada, criada por militares e pesquisadores americanos, sob a supervisão do presidente Eisenhower, numa reação dos Estados Unidos à vitória tecnológica da União Soviética com o lançamento do primeiro satélite artificial, o Sputnik. O objetivo original da agência era manter a superioridade tecnológica dos Estados Unidos e alertar contra possíveis avanços tecnológicos de adversários potenciais. Havia, à época, nos anos 60, uma grande preocupação da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa com relação à segurança nas comunicações em caso de ataque nuclear. Direcionando seus esforços na solução desse problema, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada acabou desenvolvendo uma rede de comunicação interna entre computadores militares, o que seria precursora da atual internet. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, houve o desmantelamento da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada e comercialização do projeto como internet. Tim Berners-Lee foi consultor de software da Organização Europeia para a Investigação Nuclear. Ele criou o primeiro navegador, o World Wide Web, o qual possibilitou transmissão de dados além do projeto original da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, entre computadores do Serviço de Defesa dos Estados Unidos. Tim Berners criou o sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na internet, e criou o HTTP, Protocolo de Transferência de Hipertexto, e o HTML. A internet pode ser regulada? O professor Lawrence Lessig, professor de Direito da Universidade de Harvard, afirma que a internet precisa de controle. Criação de leis, regulamentação dos mercados, normas sociais e código de software.
Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014. O Marco Civil da Internet fala dos princípios, garantias, direito e uso da internet no Brasil. Artigo 5º do Marco Civil da Internet. O que é internet no Marco Civil da Internet? Está no artigo 5º, inciso 1º. É um sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito, com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. Quais são os fundamentos do Marco Civil da Internet? A disciplina no uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o exercício da cidadania em meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a abertura e a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e a finalidade social da rede. Princípios do Marco Civil da Internet. Os princípios do Marco Civil da Internet estão positivados no artigo 3º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal, sendo vedado qualquer tipo de expressão de pensamento de forma anônima. Proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais na forma da lei, e falaremos a seguir da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, já em vigência no Brasil. Preservação e garantia da neutralidade de rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei, preservação da natureza participativa da rede, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Quais são os objetivos do Marco Civil da Internet? A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo promoção do direito de acesso à internet a todos os cidadãos brasileiros, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso, e da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Quais são os direitos e garantias dos usuários no Marco Civil da Internet? Estão elencados no artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade da intimidade da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Exemplos: o seu e-mail, ele é inviolável. Se você tem, por exemplo, aplicativos como OneDrive, Google Drive, todos esses documentos que estão salvos e arquivados, somente você terá acesso a esses documentos. Pelo inciso 1º, inviolabilidade da intimidade da vida privada. E o inciso 2º, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet. Isso
Todos esses incisos esculpidos no artigo 7º. Manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade. Não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado, ou nas hipóteses previstas em lei. Informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais, e exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet, acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei, e aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Aqui, a tutela da privacidade no Brasil. Essa privacidade, ela tem uma previsão no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, que afirma que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Há também uma previsão no Código Civil, artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Lei do Cadastro Positivo, a Lei 12.414 de 2011. Esta lei disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas para a formação de histórico de crédito. Esta lei apenas tinha por interesse dados pessoais com relação a adimplementos contratuais. Se pessoas ali cadastradas honravam seus contratos de crédito. Apenas essa era a finalidade da criação dessa lei. Posteriormente, o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, é uma lei mais ampla, pois ela disciplina o uso da internet no Brasil. E mais, fala da privacidade dos seus dados pessoais, que estão protegidos no inciso 2º e 3º do artigo 3º. Aqui não se trata apenas de dados fornecidos para questões de crédito, mas sim para que seus dados pessoais sejam protegidos no acesso que você tem aos provedores. O que seriam os dados pessoais no Marco Civil da Internet? O artigo 11 esclarece: em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet,
em que pelo menos um desses atos ocorre em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. O parágrafo 1º diz que o disposto no caput deste artigo aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. O Marco Civil da Internet também fala sobre a guarda e a disponibilização. No artigo 10, diz que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como os dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Importante agora o parágrafo 1º. O provedor, onde estão os dados das pessoas que acessam a internet, esse provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal mediante ordem judicial, na forma do disposto na seção número 4 deste capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. Parágrafo 2º. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 2º e 3º do artigo 7º. E o parágrafo 3º, muito importante. O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. Modelos de guarda de dados. O modelo de retenção, os provedores guardam os dados por um período determinado. Modelo de preservação, os provedores informam os dados mediante ordem judicial. E o que acontecerá se houver descumprimento no Marco Civil da Internet? Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas nos artigos 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, as seguintes sanções aplicadas de forma isolada ou cumulativa: advertência, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, suspensão temporária das atividades que envolvem os atos previstos no artigo 11, ou até proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no artigo 11. Diferença entre dados cadastrais, registros de conexão e interceptação de conteúdo. O que são dados cadastrais? São os dados fornecidos pelo usuário para acessar um serviço. Registro de conexão, artigo 5º, inciso 6º do Marco Civil. É o registro de conexão, é o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP, utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Registro de acesso, artigo 5º, inciso 8º do Marco Civil. Registros de acesso a aplicações de internet. O conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet, a partir de um determinado endereço IP. Interceptação de conteúdo. Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal. É inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial.
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, a Lei 9296 de 96. Ou seja, o registro de acesso, os provedores não deverão disponibilizar esse conteúdo. Interceptação de conteúdo também, somente mediante ordem judicial. E apenas o registro de conexão, que seria o registro no momento em que a pessoa acessa e sai do provedor. Esse é o registro de conexão. E nós vamos ver a seguir que somente há um prazo muito limitado para a guarda desse registro, mas não do registro de acessos a aplicações de internet, os sites que foram visitados, conteúdos de arquivos baixados, enfim, aonde a pessoa navegou na internet. Esse é o registro de acesso. Há uma vedação a esse registro pelos provedores. Guarda de registro de conexão. No artigo 13, na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, inclusive, em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. Então, se registra a hora que a pessoa acessou o site, o provedor, e a hora que saiu. E esse registro é garantido pelo provedor pelo prazo de 1 ano. Algumas exceções. A autoridade policial, ou administrativa, ou o próprio Ministério Público, poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput. E o parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na seção 4 deste capítulo. Guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de conexão Marco Civil da Internet. No artigo 14, na provisão de conexão onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros de acesso a aplicações de internet. Quais foram os sites visitados, quais documentos, fotos, imagens, quais documentos mereceram download, enfim, aonde a pessoa navegou na internet. Não há possibilidade de se registrar essas aplicações de internet. É vedado. Guarda de registros de acesso a aplicações de internet na provisão de aplicações. O provedor de aplicações de internet, constituído na forma de pessoa jurídica e que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente com fins econômicos, deverá manter os registros de acesso a aplicações da internet sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 6 meses, nos termos do regulamento. Então, aqui estamos falando do acesso somente. Parágrafo 1º. Por ordem judicial, poderá obrigar por tempo certo os provedores de aplicações de internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em período determinado. A autoridade policial ou administrativa ou Ministério Público poderão requerer cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 13. Vedado guardar, no artigo 16 do Marco Civil, na provisão de aplicações da internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda,
conforme já dissemos. Inciso 1º, dos registros de acesso a outras aplicações de internet, sem que o titular dos dados tenha consentido previamente, respeitado o disposto no artigo 7º. E no inciso 2º, de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, já em vigência no Brasil desde 17 de nove de 2020, foi publicada no Diário Oficial da União. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Essa lei, ela é mais abrangente ainda que o Marco Civil da Internet. Ela trata desde compras online a redes sociais, de hospitais a bancos, de escolas a teatros, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia. Pode ter certeza, a Lei Geral de Proteção de Dados afeta diferentes setores e serviços, e a todos os brasileiros, seja no papel de indivíduo, empresa ou governo. Quais são os objetivos da Lei Geral de Proteção de Dados? Ela vem para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei dispõe sobre o tratamento de dados feito por uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais. Vale para dados relacionados à pessoa, brasileira ou não, que esteja no Brasil no momento da coleta, dados tratados dentro do território nacional, independentemente do meio aplicado, do país sede do operador ou do país onde se localizam os dados, dados usados para fornecimento de bens ou serviços. Exceção na Lei Geral de Proteção de Dados. Não se aplica para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos, de segurança pública, de defesa nacional, de segurança do Estado, de investigação e repressão de infrações penais, e para os particulares, ou seja, a lei só se aplica para a pessoa física ou jurídica que gerencie bases com fins ditos econômicos, e não se aplica a dados de fora do Brasil e que não seja objeto de transferência internacional. Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados: o respeito à privacidade, ao assegurar os direitos fundamentais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da vida privada. A autodeterminação informativa, ao expressar o direito do cidadão ao controle e à proteção de seus dados pessoais e íntimos. A liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, que são direitos previstos na Constituição brasileira. O desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, a partir da criação de um cenário de segurança jurídica em todo o país. A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, por meio de regras claras e válidas para todo o setor privado. E ainda os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, do exercício da cidadania pelas pessoas. O que são dados pessoais pela Lei Geral de Proteção de Dados? O seu nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, onde estão os dados na anamnese que nós coletamos, e também no exame físico de procedimentos que são realizados, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP e outros. Dados sensíveis. Dentro desse conjunto de dados pessoais, há ainda aqueles que exigem um pouco mais de atenção. São os dados sobre crianças e adolescentes, e os sensíveis, que são aqueles que revelam sua origem racial ou étnica, convicção religiosa ou filosófica, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa.
Quando o foco for menores de idade, é imprescindível obter o consentimento inequívoco de um dos pais ou responsáveis a se ater a pedir apenas o conteúdo estritamente necessário para a atividade econômica ou governamental em questão, e não repassar nada a terceiros. Sem o consentimento, só pode coletar dados se for para urgências relacionadas a entrar em contato com os pais ou responsáveis, e ou para a proteção da criança e do adolescente. Dados sensíveis. Não haverá necessidade de consentimento do titular na Lei Geral de Proteção de Dados quando for indispensável em situações ligadas a uma obrigação legal, políticas públicas, a estudos via órgão de pesquisa, a um direito em contrato ou processo, a preservação da vida e da integridade física de uma pessoa. E veja que interessante é este fato em relação aos profissionais da área da saúde. Uma exceção nos dados sensíveis, muito protegidos na Lei Geral de Proteção de Dados, mas aqui há uma exceção para os profissionais da área da saúde, porque eles precisam desses dados sensíveis para oferecer um melhor cuidado aos seus pacientes. A tutela de procedimentos feitos por profissionais das áreas da saúde sanitária, também aqui, sem esses dados, haveria uma impossibilidade da realização de procedimentos. E a prevenção de fraudes contra o titular. O que são dados públicos na Lei Geral de Proteção de Dados? Define, por exemplo, que uma organização pode, sem precisar pedir novo consentimento do titular de direitos, tratar dados tornados anterior e manifestamente públicos pelo titular. Entretanto, se uma organização quiser compartilhar esses dados com outras, deverá obter novo consentimento para esse fim, resguardadas as hipóteses de dispensa prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Importante dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados também se relaciona com a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, e com princípios constitucionais, como o de que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Veja que interessante, enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados trabalha com intimidade e privacidade, a Lei de Acesso à Informação tenta tornar público alguns desses dados, por isso chamados, então, de dados públicos, uma exceção dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Um exemplo de dados públicos, um servidor público trabalha numa instituição. Se você consultar o site Transparência, aparecerá o seu nome e o seu salário. Dados anonimizados. A Lei Geral de Proteção de Dados cita ainda esse dado, que é aquele que originariamente era relacionado a uma pessoa, mas que passou por etapas de tratamento de dados que garantiram a desvinculação dele a essa pessoa. Muito utilizados esses dados em pesquisas em saúde pública para a confecção de planilhas e projetos de prevenção e promoção à saúde. Princípios do tratamento dos dados na Lei Geral de Proteção de Dados. O dado, uma vez coletado, ele precisa ser tratado. Ele passa por 10 passos. Finalidade tem que ser especificada e informada explicitamente o titular, adequação à finalidade previamente acordada e divulgada, necessidade do tratamento limitado ao uso de dados essenciais para alcançar a finalidade inicial, acesso livre, fácil e gratuito das pessoas à forma como seus dados são tratados, a qualidade dos dados, deixando-os exatos e atualizados, segundo a real necessidade no tratamento, transparência ao titular, com informações claras e acessíveis sobre o tratamento e seus responsáveis, segurança para coibir situações acidentais ou ilícitas, como invasão
do provedor, por exemplo, destruição dos seus dados, perda e difusão, prevenção contra danos ao titular e a demais envolvidos, não discriminação, ou seja, não permitir atos ilícitos ou abusivos no tratamento dos dados, e responsabilização do agente obrigado a demonstrar a eficácia das medidas adotadas. Proteção de dados pessoais no Brasil e sua comparação aos demais países no mundo. O Brasil não está nem melhor, nem pior, mas veja que ele está inferior à América do Norte e à Europa. Interessante observar também que alguns países nem possuem qualquer legislação nesse sentido. A União Europeia, em 2016, criou o Regulamento Geral da Proteção de Dados, um regulamento equivalente à nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Esse regulamento foi feito pelo Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia e já está em vigência na Europa desde 2018. Qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados na saúde? Quando a pauta é proteção de dados pessoais e dados pessoais sensíveis na saúde, devemos lembrar que há todo um ecossistema interligado, que vai da clínica médica, ao hospital, perpassa o laboratório, a farmácia, o próprio paciente, os agentes de saúde, bem como toda a esfera pública. O registro de um dado pode ser de um simples cadastro em um consultório, mas pode chegar à entrada de um paciente, um PS, de um hospital público ou privado, ou UPA. É por esse mesmo motivo, devido a esse grande volume de dados pessoais sensíveis, que o setor também atrai a atenção das organizações criminosas, do crime organizado, digital, que visa obter alguma vantagem nesses dados. Os principais tipos de ataque envolvem o sequestro de dados, o ransomware, com a prática de chantagem, crime de extorsão. Porquanto vamos do risco de uma exposição ao vazamento até uma situação da perda, hipótese da criptografia de dados não autorizada, onde não haja backup para recuperar, a instituição fica refém do criminoso digital. Dados de pesquisa de setembro de 2019, realizada pela Serasa, Experian, 85% das empresas ainda não se sentem prontas para atender às novas regras da Lei Geral de Proteção de Dados. O levantamento, que ouviu um universo de 508 empresas, de todos os portes e segmentos, indicou ainda que os setores financeiros, serviços e varejo estão mais preparados para a lei. O de saúde ocupa a última posição, com apenas 8,7% das empresas de saúde, hospitais, clínicas, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Importante lembrar que já houve uma falha no aplicativo eHealth do Ministério da Saúde. No início de 2018, uma falha de segurança no aplicativo eHealth, fornecido pelo Ministério da Saúde, teria exposto por meses dados pessoais de milhares de usuários brasileiros do SUS. Por meio de uma brecha no sistema, era possível acessar dados básicos, como o cartão do SUS, o titular, informações médicas detalhadas e histórico de abstinência de medicamentos e agendamentos. Ponto importante na Lei Geral de Proteção de Dados e Profissionais de Saúde é que o setor não está obrigado a ter o consentimento em todas as situações de tratamento de dados, as hipóteses de exceção tratadas nos artigos 7º, 10º e o 11º. A dispensa ocorre nos casos de proteção à vida ou tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Então, a regra é o sigilo dos dados, mas para os profissionais da saúde há uma exceção. Eles precisam desses dados para que possam fazer a consulta, fazer os procedimentos, enfim, fazer todo o processo no tratamento terapêutico, no plano de cuidados oferecido às pessoas
que procuram tanto a rede pública de saúde quanto a rede privada. No artigo 7º, inciso 8º, ficou destacado que tutela da saúde é exclusivamente procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Outro sim, interessante lembrar que a lei revela que é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Compartilhar dados de pessoas atendidas numa cooperativa de saúde ou numa empresa de planos de saúde com outra empresa de saúde ou outra cooperativa de saúde, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados. Lei Geral de Proteção de Dados e Profissionais de Saúde, artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: mediante o fornecimento de consentimento pelo titular, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para a tutela da saúde exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Parágrafo 3º. O tratamento de dados pessoais, cujo acesso é público, deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Ao capturar os consentimentos nos termos da saúde, como de internação, de análise laboratorial e tantos outros, ou ainda na política de privacidade e de proteção de dados pessoais, publicada no portal e nos aplicativos da saúde, os quais se proliferam todos os dias, a necessidade de cumprir com as exigências dos artigos 8º e 9º. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1º do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação da vontade do titular. Não é consentimento presumido, tem que ser explícito. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados que deverão ser disponibilizados de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. Telemedicina na Lei Geral de Proteção de Dados. Há uma preocupação adicional com os fornecedores e, dependendo do caso, se houver uma internacionalização do dado pessoal, visto que o uso dessas tecnologias da medicina, principalmente as que envolvem a telemedicina, as informações do paciente podem parar em outro país, inclusive para análise de outros profissionais. Portanto, há necessidade de uma revisão e adequação documental para cumprir com a Lei Geral de Proteção de Dados, que inicia nos avisos legais de tratamento de dados pessoais, com informações para cumprir com os princípios do artigo 6º sobre finalidade, adequação e necessidade, e determina que o tratamento de dados pessoais ocorra com propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados, compatíveis com a finalidade informada e limitados ao mínimo necessário. E as instituições de saúde e a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para os fins desta lei, considera-se dado pessoal uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais em suporte eletrônico ou físico. Titular, pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são objeto do tratamento. E aqui aparecem alguns termos novos na Lei Geral de Proteção de Dados. O controlador,
é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. E o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que fiscaliza a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. E os agentes de tratamento, o controlador e o operador. Fiscalização na Lei Geral de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como falamos anteriormente. Ela que faz toda a regulamentação da lei geral, a fiscalização do cumprimento da lei, a instauração de processos administrativos e aplicação de sanções. O descumprimento vai desde advertência ou multa até a proibição parcial total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento. E a multa pode ir desde 2% do faturamento da empresa até 50 milhões de reais. Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. Uma lei muito importante, e ela diz no seu artigo 3º que os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Aqui, há aparentemente um conflito. Enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege os dados, a Lei de Acesso à Informação tenta torná-los públicos. Mas quais dados? Os de interesse público, não os dados sensíveis, aqueles que são protegidos na Lei Geral de Proteção de Dados. A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, fomenta o desenvolvimento da cultura, da transparência na administração pública, desenvolvimento do controle social da administração pública. Para os efeitos desta lei, considera-se informação, são os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. O que é um documento? Exemplo, um prontuário, por exemplo. É uma unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Informação sigilosa. Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Esta lei, ela vale para estados, Distrito Federal e municípios. Ela se aplica aos órgãos públicos, integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo. Vale também para as autarquias e fundações públicas, empresas públicas, as sociedades de economia mista. Aplicam-se a disposições desta lei, no que couber, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. No seu artigo 6º, fala novamente quais são os órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, que deve assegurar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação, proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade, e proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Apesar da Lei de Acesso à Informação tornar alguns dados públicos, nem todos são públicos, e alguns são sigilosos. Notadamente aqui falamos dos prontuários eletrônicos,
dados, por exemplo, utilizados na segurança nacional, de investigação pelo Ministério Público, enfim, nem sempre esses dados podem ser disponibilizados nesses portais desses órgãos públicos. É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação das informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. No parágrafo 2º desse artigo 25, o acesso à informação classificada como sigilosa cria obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo. Quem tem a certeza de que a informação é sigilosa, ao violar esse sigilo, estaria cometendo o crime de violação de sigilo profissional. E se for funcionário público, também há um crime específico também para a violação do sigilo profissional. Portanto, o acesso, a divulgação, o tratamento de informação classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecer e que sejam devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados por lei. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente, com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e garantias individuais. As informações pessoais a que se refere este artigo são relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. E interessante, o Estado afirma que terão seu acesso restrito, independentemente da classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da data da produção, a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que a elas se referirem. Poderão ter autorizada a sua divulgação, acesso por terceiros, diante de previsão legal, ou consentimento expresso da pessoa a que a ela se referirem. O consentimento referido no inciso 2º, parágrafo 1º, será exigido quando as informações forem necessárias à prevenção, diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. A realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem. Portanto, apesar de existirem dados que podem ser públicos, existem dados que são sigilosos. E o consentimento não será exigido em algumas condições, como, por exemplo, para os profissionais da saúde, no tocante à prevenção, diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para a utilização única e exclusivamente para o tratamento médico. Nesse caso, o consentimento não é necessário. É claro que existe o princípio da autonomia, da bioética, em se submeter ou não a um tratamento. Mas a questão dos dados, o consentimento aí seria irrelevante. Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação não autorizada, a utilização indevida de informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso. Se o servidor disponibilizar um dado que era sigiloso, o Estado pagará a indenização e o Estado depois moverá uma ação regressiva contra o servidor para recebimento desses valores. Crime nas redes sociais. Redes sociais, janela aberta para a prática de ilícitos. No Brasil, há mais de 130 milhões de pessoas conectadas ao Facebook. Cerca de 88% da população brasileira acessa o YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn e outros. Superamos as taxas da Argentina, não só nesse quesito, que bate os 83%, e do México, de aproximadamente 80%. Crimes contra a honra. A honra é um bem jurídico inviolável, um dos direitos fundamentais e tem previsão na Constituição Federal de 88.
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. São violados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E também no artigo 1º, a dignidade da pessoa humana assegurada na Constituição Federal. Honra e Código Penal. Crime de calúnia, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Na mesma pena, incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga nas redes sociais. Honra e Código Penal. Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. O juiz pode deixar de aplicar a pena, quando ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria. No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. O interessante desse artigo é o parágrafo 3º da Lei 10.741 de 2003. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena aumenta substancialmente de 1 a 3 anos e multa. Crimes nas redes sociais. Divulgação de fotos de adolescente nu na conta pessoal nas redes sociais. Violação do Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio do sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, incluído pela Lei 11.829 de 2008. O crime de divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia. Inseriu-se em nosso ordenamento jurídico, desde setembro de 2018, um novo crime que anteriormente, por falta de previsão legal expressa, deixava lacuna para a real tipificação do ato praticado e, consequentemente, a aplicação de alguma sanção para o autor do fato. Artigo 218-C do Código Penal. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, redes sociais, por exemplo, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Reclusão de 1 a 5 anos. A Lei 12.984 de 2014, muito esquecida pelos cidadãos brasileiros, mas ela é muito interessante, porque ela alega e afirma que constitui crime punível com reclusão de 1 a 4 anos e multa as seguintes condutas discriminatórias contra o portador de HIV e doente de AIDS, em razão de sua condição de portador ou de doente. E o fato mais importante, no seu inciso 5º, divulgar a condição do portador do HIV e de doente de AIDS com o intuito de oferecer-lhe a dignidade. Então, a publicação em rede social de que alguém é HIV, portador HIV ou doente de AIDS, é um crime previsto na Lei 12.984. Exposição de imagem, ainda que de forma gratuita. Previsão na Constituição do Brasil, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 10º. São inviolados a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sigilo profissional, resolução 2217/2018, o Código de Ética Médica, capítulo 1, inciso 11. O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. É vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Permanece essa proibição mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Na investigação de suspeito de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal. Artigo 75. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Novamente aqui as mídias sociais. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Artigo 73. Motivo justo. Uma das situações comuns apontadas é o motivo justo para a quebra do sigilo, desencadeada pela recusa, por exemplo, de portador de doença sexualmente transmissível de revelar sua condição aos seus parceiros. Mas existem várias outras, como, por exemplo, a protagonizada por família de uma criança com meningite meningocócica e insiste em levá-la à escola, sem comunicar a doença à direção. É uma hipótese. Se o paciente com distúrbio mental grave mostra um artefato semelhante a uma bomba e informa que pretende explodir um avião, e se eu tiver elementos que apontam que não se trata de uma simples ideação, um delírio, é uma hipótese. Crimes contra a honra de médico injustamente atacado, em sua honra profissional por seu cliente, pode revelar o segredo deste, se tanto for necessário para sua defesa. Não há também ocorrência da figura típica se o médico revela segredo de menores de idade a seus pais, tutores ou responsáveis, a fim de que tratamento idôneo se faça. Motivo justo ou justa causa. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, conservarei inteiramente secreto. Hipócrates já disse isso. O Código Penal fala mais da palavra justa causa e diz: é proibido ao médico revelar a alguém sem justa causa segredo de que tem ciência em razão da função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Dever legal é o cumprimento do que está registrado na lei, como seria, por exemplo, a notificação compulsória por questões de saúde pública de doenças transmissíveis. Sigilo profissional na Resolução 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem, artigo 86. Produzir, inserir ou divulgar informação inverídica ou de conteúdo duvidoso sobre assunto de sua área profissional. Parágrafo único. Fazer referência a casos, situações ou fatos, inserir imagens que possam identificar pessoas ou instituições sem prévia autorização, em qualquer meio de comunicação, como nas redes sociais. Artigo 89. Disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estão diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente, exceto quando autorizado pelo paciente, representante legal ou responsável legal, por determinação judicial. O interessante aqui é que o enfermeiro disponibiliza dados do prontuário a um terceiro que não está envolvido no atendimento e este disponibiliza na rede social. Não poderá depois este profissional de saúde alegar que ele não tem culpabilidade neste ato, tem sim, pois foi a partir dele que este dado passou para terceiro e de terceiro chegou à rede social.
Sigilo profissional e o Código Penal. Aqui vale para todos os profissionais. Artigo 154. Revelar a alguém, sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão e cuja revelação possa produzir dano a outrem. Justa causa no direito penal. Doenças infecto-contagiosas, de notificação compulsória, não haveria nenhum problema, não haveria violação do sigilo. Legítima defesa do médico, ou de enfermeiro, ou de terceiros. Emitir atestado médico. Crimes de ação pública incondicionada, sendo o paciente a vítima do crime e não o autor. Exercício regular de direito. Médicos militares, médicos legistas, médicos sanitários, peritos em ações judiciais, enfermeiros militares, estado de necessidade e estrito cumprimento do dever legal. Sigilo profissional e o Código Penal para funcionário público ou servidor público. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Interessante aqui, no parágrafo 1º, no inciso 1º, também comete o mesmo crime quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistema de informações ou banco de dados da administração pública. Então, alguém que não é funcionário público disponibiliza uma senha e essa terceira pessoa acessa dados públicos. Então, comete o crime de violação de sigilo funcional. Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 90. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Está na Lei 13.010 de 2014. Ora, se está na lei, é dever legal e não tem nenhuma quebra do sigilo profissional. Estatuto da Criança e do Adolescente e Maus Tratos. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos em que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente. Uma multa de 3 a 20 salários de referência. Portanto, deve comunicar à vara da infância e juventude, não só quando se tem um caso concreto, mas também quando há suspeita de violência contra a criança ou adolescente. Assim, o médico, que comunicar a mera suspeita, estará cumprindo seu dever legal. Não pratica o crime de denunciação caluniosa, sendo causa de dever legal e não a violação de sigilo profissional. Estatuto da Criança e Adolescente. Pedofilia, estupro. E agora, a partir da Lei 13.718, 2018, a ação penal será pública e incondicionada, independentemente da vítima ser ou não classificada como vulnerável, ser ou não maior de 18 anos, o crime for praticado com ou sem violência real. O profissional de saúde deve comunicar o crime quando criança e adolescente forem abusados sexualmente. Artigo 207-A do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, reclusão de 8 a 15 anos. É uma lei antiga, inclusive, a Lei 12.015. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica essas ações com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. O 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiro. Uma lei recente, essa, 13.718, reclusão de 1 a 5 anos.
E faz uma modificação a essa mesma lei no 225 do Código Penal, tornando todas essas ações contra a liberdade sexual como ações públicas incondicionadas. E, sendo crianças e adolescentes vítimas desses crimes, deve o médico comunicar à autoridade competente causa de dever legal e não quebra de sigilo profissional. Estatuto do Idoso, a Lei 10.741/2003. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes. A Lei 12.461 de 2011. Então, podemos informar a autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual ou Nacional do Idoso. Causa de dever legal e não quebra de sigilo profissional. Diretoria técnica de hospital. E o sigilo profissional, como fica? Então, é de se ressaltar que o segredo médico também não deve ser revelado para a autoridade judiciária ou policial. É oportuno salientar que este entendimento já foi sufragado pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal ao julgar o habeas corpus 39308 de São Paulo, cuja ementa é a seguinte: segredo profissional constitui constrangimento ilegal a exigência da revelação do sigilo e participação de anotações constantes das clínicas e hospitais. Consequentemente, a requisição judicial por si só não é justa causa. Entretanto, a solução para que as autoridades obtenham informações necessárias é que o juiz nomeie um perito médico, a fim de que o mesmo manuseie os documentos e elabore um laudo conclusivo sobre o assunto. O perito ad hoc irá ao hospital, terá acesso ao prontuário, representando o Poder Judiciário, fará suas anotações, mas o documento, o prontuário, permanece na instituição. Ou, caso o paciente ofereça o consentimento, não haveria nenhum problema na emissão desse laudo médico. Outros, sim, deverão ser sempre resguardadas todas as informações contidas no prontuário médico por força do sigilo médico, que alcança, além do médico, todos os seus auxiliares e pessoas afins, que, por dever de ofício, têm acesso às informações confidenciais constantes do prontuário. Código de Processo Penal e Sigilo Profissional, artigo 207. São proibidos de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada e quiserem dar o seu testemunho. Portanto, enfermeiro ou médico, sendo intimados como testemunha, deve guardar segredo. Novo Código de Processo Civil e Sigilo Profissional, Lei 13.105/2015. Artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos, a cujo respeito por estado da profissão deva guardar sigilo. Artigo 388. A parte não é obrigada a depor de fatos, a cujo respeito por estado da profissão deva guardar sigilo. Lei de Crimes de Abuso de Autoridade. Lei 13.869/2019. E se o Ministério Público, o promotor, o procurador, o juiz insistir durante a instrução probatória na oitiva das testemunhas, na tentativa de conseguir uma informação, um relato sobre o que aquele profissional de saúde possa ter visto ou saiba sobre aquele fato? Se assim ele fizer, essa autoridade comete o artigo 15. Constranger a depor sob ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, detenção de 1 a 4 anos e multa. E aqui ficou muito interessante essa lei de crime de abuso de autoridade. Muitas pessoas, por desconhecerem essa lei, e havia anteriormente uma lei, mas não tão clara quanto essa, apesar de estar no Código Penal, que existe um crime em que, se você revelar o segredo, você comete crime, e depois do Código de Processo Penal diz que você não deve falar o segredo, havia uma confusão
entre os profissionais de saúde, quando em audiência se deveriam ou não contar o fato. O fato é que, diante da lei de abuso de autoridade, os profissionais de saúde não podem ser constrangidos de maneira alguma a relatar fatos que souberam no exercício da profissão. Lei das Contravenções Penais e Sigilo Profissional, Lei de 41. O artigo 66 diz que, quando o profissional tiver conhecimento no exercício da medicina ou de outra profissão sanitária, por exemplo, ou enfermeiro, desde que a ação penal não dependa de representação e a comunicação não exponha o cliente a procedimento criminal, deveria comunicar à autoridade competente, sendo então um caso de dever legal. Agora, a tese é a seguinte: tem que ser uma ação pública incondicionada e não dependa de representação da vítima. E que o paciente seja vítima e não autor do crime, porque aí você não poderia. Interessante ponto de vista da doutrina jurisprudencial. Ao tomar conhecimento da tentativa de aborto por parte da cliente, o médico deverá calar-se, porque sua paciente será sujeita a procedimento criminal. Entretanto, caso constate que a tentativa foi de um terceiro e a revelia da cliente, o médico deve comunicar o crime, pois aí poderia ter ocorrido, inclusive, lesão corporal em virtude da resistência oposta pela vítima até homicídio culposo, se a vítima falecer depois do aborto. Pois este aborto não foi um autoaborto ou um aborto com consentimento da gestante, sim provocado por terceiro. E se não houver o comunicado à autoridade, esse terceiro escapará, então, de responder pelo crime. Então, deve o profissional de saúde, seja médico ou enfermeiro, comunicar à autoridade policial em aborto por terceiros, sem consentimento da gestante. Doutrina jurisprudencial. Da mesma forma, nos casos de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, o médico está sujeito às regras do artigo 66, inciso 2 da Lei de Contravenções Penais. Não basta que haja consumação do suicídio para obrigar o médico a comunicar o crime de induzimento, instigação ou auxílio. Caso contrário, não se instaura o dever legal. Se a pessoa morrer, nada mais poderá ser feito. Mas, em permanecendo o induzimento, a instigação, ao auxílio, deve sim o médico comunicar esse fato à autoridade policial, pois não se pune o suicídio, mas sim o induzimento, a instigação, ou auxílio ao suicídio. Outra solução deve ser dada ao fato de psiquiatria concluir que sua cliente está sendo induzida ao suicídio, encontrando-se esta indefesa em virtude de seu estado psicológico. Neste caso, novamente, o artigo 66, inciso 2º da Lei de Contravenções Penais. A tutela da vida da paciente é um valor maior que impede a caracterização de crime de violação de segredo profissional, mesmo porque o dever de sigilo é devido à paciente e não ao seu algoz. Resolução 2217/2018, publicidade médica. É vedado anunciar títulos científicos que não possam comprovar especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina, inclusive nas redes sociais. Resolução 1974/2011 estabelece os critérios norteadores da propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições referentes à matéria. Foi alterada pela Resolução 2126/2015 e a Resolução 2133/2015. Na Resolução 2126/2015, o artigo 13 diz que as mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos assistenciais de medicina deverão obedecer à lei, às resoluções normativas
e um manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos. Para efeitos de aplicação desta resolução, são consideradas mídias sociais, sites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp e similares. É vedada a publicação nas mídias sociais até de autorretrato, selfie, imagens, áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. É vedado ao médico e aos estabelecimentos de assistência médica a publicação de imagens do antes e depois de procedimentos. A publicação por pacientes ou terceiros, de modo reiterado ou sistemático, de imagens mostrando antes e depois, ou de elogios a técnicas e resultados de procedimentos nas mídias sociais, deve ser investigada pelos conselhos regionais de medicina. A resolução 2133 veda ao médico, na relação com a imprensa, na participação em eventos, divulgar endereço e telefone de consultório clínico ou serviço, consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa ou à distância. Modificada pela resolução 2228 de 2019, que é a resolução da telemedicina. Um vídeo com cenas de uma cirurgia realizada no Hospital Universitário em 2012. Vazou na internet e nas redes sociais, havendo aqui quebra do sigilo profissional. Juramento de Hipócrates, sempre é bom lembrar, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Prontuário e quebra do sigilo permitida. São 7 as hipóteses de liberação de prontuários dos pacientes para terceiros. Quando autorizada por escrito pelo paciente, para atender ordem judicial, devendo o juiz nomear perito médico, para sua própria defesa, devendo o médico solicitar que seja observado o sigilo profissional, quando requisitado pelos conselhos regionais de medicina, quando houver justa causa, em razão do estrito cumprimento do dever legal, por requisição dos representantes legais de pessoas que não têm aptidão para praticar pessoalmente os atos da vida civil. Indenização. Artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico, social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E o 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Considerações finais. O sigilo é a regra para médicos e enfermeiros. A quebra do sigilo é a exceção. No dever legal ou motivo justo, e ou com consentimento do paciente, ausente a violação do sigilo profissional. O Marco Civil da Internet regulamenta os dados nos provedores e servidores. A Lei Geral de Proteção de Dados esclarece dados pessoais, dados sensíveis, e a obrigatoriedade de guarda e preservação da intimidade dos dados arquivados em prontuários eletrônicos, clínicas e ou hospitais. A imagem veiculada de pacientes nas redes sociais, divulgação de dados de prontuários é proibida por normas do Conselho Federal de Medicina, Resolução 2217/2018, 2126/2015 e a 564/2017 do Conselho Federal de Enfermagem. Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, exceções ao sigilo profissional. Agradecimentos aos professores do Grupo 1, professores Dair Sabag, Elizabeth Taqueda, do Grupo 2, Patrícia Regina de Souza Salles, Grupo 4, Cláudia Helena Silva e Melo, Grupo 5, professora Daniela Martinez Fair Nalon, Grupo 6, a professora Paula Salles Rodrigues, Grupo 7, a professora Vanessa Baleiro Barbosa,
Grupo 8, professora Jussara Monticelli Castilho. Grupo 9, professora Márcia Padovan Otani. Grupo 10, professora Silvia Franco da Rocha Tonhon, coordenadora atual da segunda série. E também agradecimentos especiais à secretária da segunda série, a servidora Patrícia Gatti, pela organização e os encaminhamentos para a realização desse ciclo temático 1, em que se discutiu a importância dos documentos oficiais, prontuário eletrônico, a importância do sigilo profissional, a importância do conhecimento do Código de Ética Médica, do Código de Ética da Enfermagem, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do Código Penal, do Código de Processo Penal e outras leis extravagantes para que os profissionais da área da saúde possam trabalhar conhecendo com mais profundidade o ordenamento jurídico brasileiro, a fim de que não incorram em infrações éticas, em infrações criminais e civis. Agradeço a oportunidade da coordenadoria da segunda série, na pessoa da professora Silvia Franco da Rocha Tonhon, e agradeço também a todos os professores nesse ciclo pedagógico de número 1. Obrigado a todos.